na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos, lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, amigos do podcast Estilo FM, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais também, pelo Facebook do Descalvado News e página do YouTube também do Descalvado News. Mais uma sexta-feira aqui com o nosso programa Voz da Cidade, hoje dia 20, trazendo as informações para vocês da semana aí. Como é que passou a semana, Marinho? Tudo em ordem aí? Fala, Du, tudo bem? Dá um abraço aí aos nossos ouvintes da Estilo FM, aos nossos amigos e seguidores aí da internet, né, que nos acompanham pelas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram. Um grande abraço para vocês. Tudo bem, Du? Passamos uma semana aí corrida, uma semana curta aí, né? Curta. Ontem foi feriado de Corpus Christi. Mas estamos na luta aí. Estamos aí, sexta-feira. Podcast e Jornal Folha de Descalvado. Bom, Marinho, e para iniciar, eu queria mandar aqui um alô aos nossos apoiadores culturais. Vamos olhar um pouquinho quem são e agradecer as pessoas que nos apoiam aqui. É isso aí. Quero mandar um abraço aqui, um agradecimento a todos. Começando aqui com a Total Revestimento. Sua indústria merece um super revestimento. Durabilidade, segurança e qualidade para todas as áreas da sua indústria. Aqui o contato, o telefone 1999-735-1628 e o site totalrevestimentos.com.br. Um abraço para o Walter e toda a sua equipe lá da Total Revestimentos. Quero citar aqui também, agradecer a Ravaz Engenharia, obras residenciais, comerciais, industriais e projetos especiais. Contato lá com o Rafael e a Carolina através dos telefones 3583-1567 99980-3495. Falar com Rafael e Carolina, Ravaz Engenharia. Nosso grande amigo aqui também, ISEP, Escritório de Contabilidade, Assessoria Fiscal, Trabalhista e Contábil, através do nosso amigo aí, Magela, quem eu mando um grande abraço. Eles estão ali na rua Orderico Gabriele 750, nos telefones 3583-1264 e 3583-5005, e-mail isep@terra.com.br. Um abraço também ao Calera Supermercados, ali na rua Bezerra Paz 622 no centro. Um abraço para o Zé Calera e o JP que comandam toda a equipe aí. E aí a economia é real o ano inteiro. Padaria recheada, açougue com carnes frescas, hortifruti do jeito que você gosta e o melhor preço da cidade. Telefone 19-99689-7070. Um grande abraço para o melhor chopp da cidade, nosso Beer Point, querido Danilo, Fernando e Letícia, comandando o melhor happy hour da cidade e almoços todos os dias das 11 às 13h30. Beer Point, telefone 19-99275-4368. Abraço também para a transportadora Alvorada e Alvorada Cavacos. Um abraço para o Paulinho Bortoleto e toda a família Bortoleto lá, ali na rodovia SP 215, km 112, ali na saída da cidade. E o telefone 3583-5259. JC Pulici Júnior, famoso José Carlos Pulici Júnior, contabilidade e escritório desde 1967, tradição em Descalvado, hein? Rua Maria Graça, número 759, telefone 19-3583-1022, Gustavo e toda a sua equipe lá para atender nossas empresas de Descalvado. Reciclaton, especialistas em terraplanagem, demolição e construção, Rua Coronel Madel Leme, 1411 no Jardim Belém. Aqui, maquinário pesado para fazer suas obras de infraestrutura, hein? Contato @reciclaton.com.br é o e-mail e o telefone 3583-1567. Agradecimento também à Nordem Plano de Saúde, já operando em Descalvado, conforme nós anunciamos, no endereço Rua Bezerra Paz, 884, Centro, em Descalvado.
Bom, Marinho, eu quero anunciar aqui a chegada de 2 novos parceiros aqui no Grupo Folha e no podcast A Voz da Cidade. É um prazer imenso receber aqui o Grupo Mariano, que recentemente quero aproveitar e anunciar a reforma na unidade funerária aqui na cidade de Escalvado, uma reforma significativa nas suas instalações. A reinauguração dessa unidade é um marco fundamental para a cidade de Escalvado e reforça o papel do Grupo Mariano como uma referência, assistência e orientação familiar na região. Um abraço ao Fernando, a todo o Grupo Mariano, sejam bem-vindos, estamos juntos nesse apoio cultural muito importante para a gente aqui. Chegando também com a gente, EcoPower, aqui no endereço de Escalvado, na rua Coronel Rafael Tobias 701 e o telefone 19 99865 0352, mas para EcoPower vamos ver um vídeo que a gente tem preparado aqui para eles. Você sabia que 2% de toda a energia gerada no Brasil é da EcoPower? E os kits de energia solar? Nunca estiveram tão baratos, gente. As contas de luz nunca estiveram tão altas e o prazo de retorno para o seu investimento em energia solar nunca foi tão curto. Ou seja, esse é o melhor cenário para investir em energia solar. Beleza, Edu. Um abraço então aí para os nossos apoiadores aí, pessoal que está sempre com a gente aqui no A Voz da Cidade. Edu, vamos começar com os recados? Vamos, quero iniciar o recado de hoje dizendo que domingo agora, dia 22 de junho, nós temos aí o leilão da Fênix, que vai ser realizado lá no Ranchão Sertanejo, no recinto lá da família do Nor, onde tradicionalmente tem os apoios da Fênix lá. Então, leilão no dia 22, a partir da hora do almoço a gente vai estar lá já com os eventos correndo e acho que a partir das 13 horas deve começar o leilão, mas o ranchão está aberto, vai ter lá as porções, almoço, a gente pode passar o domingo lá para ajudar a Fênix. Muito bom. Então tá bom. Eu também queria falar aqui sobre a proximidade aí do final do Refis, aí, o programa de refinanciamento fiscal da Prefeitura. Importante. Eu vou ler aqui um textinho que nós preparamos. Ó. O Refis vai terminar no próximo dia 4 de julho. Né? O Refis, então, para quem não sabe, é o programa de refinanciamento fiscal para que os moradores e as empresas aí inadimplentes renegociem as suas dívidas junto com os cofres municipais. O Refis também oferece a possibilidade de parcelamento de IPTU e da água em até 90 meses, então, além do ISS, taxas e outras multas e tarifas, inclusive a de cemitério. Também tem as taxas do patrulha agrícolas, que também podem ser parceladas em até 24 meses, com descontos e juros de multa, que pode chegar até 100% de desconto no caso de pagamento à vista. Muito bem. Então tá aí uma oportunidade boa. O Refis é um programa que ele é aprovado pela Câmara Municipal, né? Ele é anual. Pode até ser que haja aí uma prorrogação aí desse Refis desse ano, mas até o momento não ouvi nada. Não sei se você lá pelos lados da Câmara ouviu alguma coisa. Não ouvi nada, Maninho. Mas é importante essa adesão, além de regularizar a situação dos munícipes, um reforço de caixa na Prefeitura numa época importante aí. É isso aí. Então aí quem tiver interessado tem que procurar a seção de tributação, né? Que vai para fazer adesão ao programa. O contribuinte, então, inadimplente, tem que portar obrigatoriamente os débitos, estar em dia com os débitos de 2025. Então o Refis são todos os débitos de 2024 para trás. Em 2025 tem que estar em dia para poder ter essa adesão. E o horário de funcionamento lá da Secretaria de Tributação, né, da Divisão de Tributação, é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 4 da tarde. O telefone, em caso de dúvidas, é o 19-3583-9320. Só uma dica aqui, uma informação, na verdade, que é a expectativa de que pelo menos 1.500 contribuintes possam buscar aí essa adesão, a sua regularização nesse Refis 2025. Aninho, tem um número expressivo nisso, né? Uma dívida ativa em torno de 30 milhões, hein? É bastante. É um reforço e tanto num caixa, hein? É bastante, é um reforço. Vamos pedir pro pessoal colaborar e aderir. Aí. Se a gente quer cobrar da Prefeitura algumas melhorias, a gente tem que fazer a nossa parte também, que é justamente manter as nossas contas em dia. Isso aí, boa oportunidade. Beleza, Edu? Encerrando aqui os recados, Maninho, quero dizer que nós anunciamos aqui no programa passado e sábado teve lá a final da Copa Black King Cole lá no Ranchão Sertanejo, né? Na prova de run short. E eu recebi aqui as informações, algumas fotos.
a gente vai passar essas fotos aí para quem nos acompanha. Fala, então, o pessoal da internet vai acompanhar as fotos e o pessoal da rádio fica atento aí com as informações que você vai passar. As informações rápidas aqui, nós tivemos lá, nós explicamos essa prova, né, como é que ela se dá aqui com o Ricardo e a Lara no programa passado. Nós tivemos lá 500 passadas nesses jogos de cavaleiros com boiada, 106 competidores e 161 animais. Tivemos aqui 2 representantes descalvados sendo premiados, né? O Dinho, né? O Alexandre Rodrigues Paula e o seu irmão Neto, o Arlindo Rodrigues de Paula. Eles são treinadores lá também do seu Cássio, proprietário de uma fazenda aqui, e que também é criador do quarto de milha lá. Lembrando que nessas finais, Maninho, nós tivemos aí as categorias de profissionais, amadores, jovens e família. Uma série de eventos lá, né? E teve muitos troféus, muitas fivelas entregues. Depois recebe o troféu e a fivela junto. Então, nas fotos aí vocês vão poder ver um pessoal recebendo bastante. E um destaque aqui para um pessoal de Leme, hein? Paulinho Arraes, a Josi, a Renata, que é a mãe do Ian, que competiu, né? Junto com o Dodô, que fez a dupla aí. O Dodô e o Ian, o pessoal de Leme levou muito prêmio aí. Estão vendo na foto aí vários troféus e várias fivelas. O pessoal movimenta de Leme, toda a região esse evento, né, Edu? Comprovando aquilo que a gente falou, as cidades de fora em peso aqui e o pessoal de Leme arrebatando uma grande parte de troféus aí. Parabéns a todos os participantes, os campeões, as pessoas que participaram, os organizadores, da pessoa do Nor, da Liliane, Ricardo e Lalara. Mais uma vez o ranchão da mostra de organização, de evento, turismo rural em Descalvado, na veia. Parabéns mais uma vez ao pessoal do ranchão aí. Muito bom, parabéns ao pessoal do ranchão. Du, recados dados. Vamos para a pauta. Vamos para nossa pauta. Eu queria falar com você, Du, que agradecer em primeiro lugar a Câmara Municipal de Descalvado, que já tem encaminhado para a gente semanalmente aí as respostas dos requerimentos que os vereadores fazem ao Poder Executivo, né? Nós solicitamos se poderíamos ter acesso a essas respostas. Alguns vereadores, a maioria na verdade, né, concordaram em nos encaminhar essas respostas, e isso de fato começou a acontecer. E eu separei aqui 2 respostas, Du, que eu achei que vale a pena a gente comentar. Legal. Dentre as demais que foram já encaminhadas, e que a gente ainda pode retomar esse assunto aí, né? Nós combinamos de aos poucos ir lendo essas respostas, porque não dá, é muita coisa, é muito requerimento. Nós vimos lá no placar que nós divulgamos periodicamente, é muita coisa. Então aos poucos a gente vem trazendo os requerimentos e as respostas mais interessantes para a população. E você separou 2 aí, vamos ver. Eu separei 2, Du. Eu queria ler a primeira aqui, ó. Foi uma resposta ao requerimento número 07/2025, que foi da vereadora Jaque Brunini. Tá. Esse requerimento ela fez ao prefeito solicitando informações sobre o itinerário do transporte público, que muitas vezes não contempla o bairro Bosque do Tamanduá, segundo ela, em prejuízo aos moradores daquele populoso bairro. De fato, Du, esse é um assunto recorrente, tem muita reclamação a respeito sobre o itinerário do ônibus circular, especificamente no bairro Bosque do Tamanduá. E eu acho que é uma informação que, especialmente para aquela população, interessa bastante. Sem dúvida. Então, nós temos a resposta aqui do dia 6 de março, né? Quem assinou a resposta para Jaque foi o secretário Edinho Tortella, tá? E eu gostaria de ler aqui alguns trechos, né? Para o pessoal compreender aí o que tem sido feito para resolver esse problema. Então, segundo o secretário de Obras e Planejamento Urbano, atualmente o percurso da linha de ônibus existente está representado no mapa 1. A gente vai mostrar na tela aqui para o pessoal da internet esse mapinha para entender que foi o mapa que ele também encaminhou para a Jaque, tá? A extensão da linha de aproximadamente 28 quilômetros, com atendimento previsto a cada 1 hora. A cada 1 hora passa no ponto. Isso, e tendo como ponto central o Jardim Velho. Então, Edinho também destacou que de fato alguns bairros, como Santa Terezinha e o Recanto dos Ipês 2, ainda não são contemplados pelo serviço de transporte coletivo. E cientes dessa necessidade de melhorias, já foi realizado um novo estudo para a reestruturação do transporte público municipal, segundo disse o Edinho, e que o referido estudo encontra-se no momento da sessão de licitação da Prefeitura para os trâmites necessários à contratação do serviço ou ampliação, né?
Entre as melhorias propostas, o Edinho destacou que está a criação de 2 novas linhas de ônibus, reduzindo o tempo máximo de espera para cerca de 30 minutos. Essa é uma informação muito importante. Muito boa. Né? Muito boa. A ampliação dos horários de circulação, especialmente aos finais de semana, que é uma outra reclamação que constantemente a gente vê nas redes sociais sobre esse quesito. E a expansão e reorganização das linhas por regiões, garantindo assim o atendimento a todos os bairros. Então, assim, o Edinho encaminhou essa resposta, reafirmou o compromisso da administração em aprimorar o serviço de mobilidade urbana, né? E está aqui, então, para conhecimento da população, agradecer a Jaque, que foi uma das vereadoras que disponibilizou as respostas aqui para o podcast, A Voz da Cidade. Obrigado, viu, Jaque? Assim como os demais vereadores que a gente também está recebendo e frequentemente vai estar lendo aqui. Marinho, vai envolver nova licitação? Vai envolver, viu? Duas novas linhas? Provavelmente, porque o plano de mobilidade urbana, que eu não vou recordar a data, o ano preciso que ele foi sancionado, mas ele já previa uma nova licitação para o serviço de transporte coletivo e agora tem que ser feito. Então, nessa nova licitação, certamente vai estar sendo feita essa readequação, conforme o Edinho já citou aí na resposta dele a Jaque. Ok, então nós podemos ter empresa nova ou a mesma empresa ampliando as linhas que ela já serve hoje. É isso aí. Muito bom. Beleza. As reclamações sempre eram de horário, falta de ônibus, qualidade do veículo. Vamos ver se nesse estudo, nessa nova etapa, a gente resolve essa pendenga. Odu, e a segunda resposta eu gostaria que você lesse aí para o pessoal, que é uma resposta às indagações feitas pela presidente da Câmara, né, a doutora Vanice, e ela é justamente do assunto que foi capa do Folha de Descalvado da edição da semana passada, né? Que trata justamente sobre a questão da qualidade da água do município. Então a Vanice também, durante seu trabalho lá como vereadora, fez alguns questionamentos para a Secretaria de Abastecimento, para a SEMAR, e o Du está com a resposta aí que veio para a Vanice, que ela também é uma das vereadoras que nos permitiu acesso a essa resposta. Aliás, ela fez estou vendo a data aqui, antes da polêmica dessa semana, ela já tinha encaminhado esse ofício que é datado de 26 de maio. E o Marinho, dada a relevância do tema dessa semana aqui, o vulto que tomou, eu queria ler na íntegra essa resposta depois que veio da SEMAR. Pode ser? Vamos lá então, pode ser. Então, aqui no requerimento da Vanice, ela aponta a questão da qualidade da água, né, e põe alguns pontos de preocupação aqui que eu vou ler. É de conhecimento da SEMAR, os bairros onde a água que está chegando nas residências possui aspecto turvo, coloração amarelada e ou mau cheiro. O problema é recorrente ou pontual? É sabido o motivo pelo qual essa água está dessa forma? Existe um projeto ou planejamento para resolver a questão, seja a curto, médio ou longo prazo? Em síntese, esses eram os questionamentos da Vanice. Então, quero ler, dada a relevância aqui, a resposta que foi no dia 4 de junho, assinada pelo Valdecir e pela Silvana Guerreiro Machado aqui. Vamos ver então. Então, responda ao ofício. A SEMAR está ciente da qualidade da água distribuída e acompanha a qualidade através do nosso plano de amostragem das redes distribuidoras, abrangendo todo o município de acordo com o anexo 10 da portaria da consolidação número 5 do Ministério da Saúde e suas alterações. Em nossos controles temos sim casos pontuais de alteração na qualidade no que tange aos parâmetros de cor e turbidez, com valores um pouco acima do máximo permitido, e quando acontece, efetuamos descargas de rede para eliminar o excesso de sujidade. O padrão de qualidade da água distribuída é fiscalizada também pela Vigilância Municipal através do Programa Estadual de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, PROÁGUA, onde são coletadas amostras mensais em pontos da rede de distribuição e analisadas no Instituto Adolfo Lutz, com laudos satisfatórios de qualidade. Em nosso controle, temos casos recorrentes de água mais turva, por se tratarem de pontas de rede, onde há naturalmente o acúmulo de sujidade após as paralisações para manutenções e vazamentos. Nesses casos, são instalados pontos de descarga de rede, onde são efetuadas a limpeza da rede de acordo com a necessidade. Há também casos pontuais onde uma descarga na ligação predial é suficiente para sanar o problema, quando esse nos é solicitado.
estado. O motivo pelo qual ocorre essa alteração na qualidade da água, em sua maioria, é devido à constituição de nossas redes distribuidoras serem de ferro fundido em grande parte da cidade, principalmente na parte mais antiga e central da cidade, e nas redes de saída da ETA, a estação de tratamento de água. Esse material ocorre uma maior oxidação e quando ocorre alguma paralisação na distribuição, o material oxidado na parede interna da rede é desprendido e, uma vez liberado, acaba saindo nas ligações prediais. Cabe informar que a SEMAR faz a substituição do material filtrante e a complementação da camada de areia dos filtros regularmente para manter a eficiência no sistema de tratamento, mas devido aos cortes nas planilhas orçamentárias de 24, houve apenas a reforma completa de uma unidade filtrante, o que vem saturando com mais frequência o sistema de tratamento. Para sanar essa deficiência, planejamos de imediato a complementação de areia nas 6 unidades de filtração que compõem o sistema de tratamento, no mês de fevereiro do corrente ano, por ser um serviço mais rápido a ser executado. Através de verbas da FEHIDRO, no mês de abril e maio de 2025, os 2 últimos meses agora, foi realizada a substituição dos registros de 200 e 300 milímetros dos 6 filtros, que são utilizados diariamente nas manobras de lavagem, descargas de fundo e manutenção diversas, o que garante uma melhor operação do sistema de tratamento. Para medidas corretivas de médio prazo, estão em andamento 2 processos licitatórios, um para a retirada do material existente de 3 filtros e o outro para a aquisição desse material novo, para reposição após manutenções que se fizerem necessárias. A longo prazo, temos também o projeto já citado, com verbas do novo PAC do governo federal, de um novo filtro a ser incorporado na nossa ETA e assim teremos 7 unidades filtrantes, o que resultará em uma maior qualidade no sistema de tratamento. Algumas coisas chamam atenção aqui. Primeiro, ele não nega a questão da água, da turbidez da água, diz que alguns pontos alguns casos são pontuais, outros não, mas ele descreve aqui todos os procedimentos feitos lá. Certo. E eu cheguei a conversar com o Valdecir na semana passada e cheguei a conversar essa semana também. Aliás, eu queria registrar que nós convidamos o Valdecir para participar do programa. Isso, eu queria que você falasse isso para os nossos ouvintes, o pessoal da internet. Nós fizemos o convite para o Valdecir estar aqui no podcast de hoje, junto com a gente, dada a relevância do assunto e a repercussão que isso tem tomado. Claro. Mas ele não veio, não pôde vir, algum problema deve ter acontecido, ele deu uma resposta para a gente que não poderia estar presente. Então, mas mesmo antes de convidar, eu fui conversar com ele, olhei lá. E eu acho que você matou no programa passado, ele me falou que acho que ele compartilha da mesma ideia. E o problema está no trajeto da ETA até as residências. Que bom, então acertei. Você acertou, porque ele afirma, eu até vi localmente lá a água saindo da ETA sem a turbidez que a gente viu nas imagens aqui colocadas por alguns munícipes. E a verdade é que está chegando daquele jeito nas residências, como nós podemos ver aí. Agora, uma coisa que me chama atenção é aquele corte das planilhas orçamentárias de 24, e essas coisas me incomodam, porque vai falar de orçamento de novo. Então ele deixou de fazer alguma coisa aqui, né? Porque dizendo que houve cortes nas planilhas orçamentárias. Bom, vamos relembrar quanto que a gente fala de orçamento, quanto que a gente gosta de acompanhar isso, e a gente vê... Presenciamos isso, aqueles cortes em 23, em 24, superávit na fechada. Corta, superávit na fechada. E deixa de fazer um serviço tão importante como esse para fechar com superávit e não fazer o investimento que tem que fazer. É o fim, para mim é um negócio maluco, mas está explicado aqui por ele. De qualquer maneira, esse assunto voltou na Câmara Municipal, voltaram a se falar das questões dos laudos lá do Adolfo Lutz, da outra munícipe que apresentou o laudo lá, mas importante é que a obra que ele cita aqui do novo PAC é aquela obra para fazer o 7º filtro, que nós também noticiamos aí no nosso jornal e comentamos. É uma obra cujo contrato, como veiculado no jornal, foi assinado em 8 de abril de 2025, um valor de 535 mil para fazer o 7º filtro. Por que não saiu a ordem de serviço dessa obra ainda, dado que o contrato foi assinado em 8 de abril? Acontece que, como é uma verba do PAC, tem que passar pela Caixa Econômica Federal para fazer toda a validação do projeto, que é o agente de crédito conveniado.
E segundo informações de lá, é que a própria Caixa Federal falou assim, não emitam a ordem de serviço antes de que eu olhe tudo isso, dê ok para isso, para vocês poderem fazer a ordem de serviço. Então, não aconteceu isso ainda. E a gente também leu lá no contrato que a empresa vencedora tem 6 meses de prazo para entregar essa obra pronta. Então, Marinho, essa questão do 7º filtro não é nesse curtíssimo prazo, vai ter uma demanda aí, né? Deixa eu só falar 2 coisinhas aí. Sim. Eu tive na sexta-feira passada, lá na casa do eletricista, quando eu fui deixar um pouquinho do jornal da Folha lá pro pessoal lá, que sempre costuma pegar ali. E aí a Paula Peripato, uma grande amiga, veio perguntar, né, acompanha o nosso programa, é leitora do jornal Folha de Calvário, e veio perguntar aqui qual era a minha opinião a respeito da qualidade, desse problema com a qualidade da água. E eu estava na capa do jornal, inclusive. Né? Inclusive estava na capa do jornal. Eu disse para ela exatamente o que eu disse no podcast passado, quando eu abordei o problema, que eu tenho certeza que o problema não está na estação de tratamento de água, e ainda fui além. Eu falei, Paula, eu bebo água saindo do cano da estação de tratamento com a maior tranquilidade possível. Eu sei da qualidade daquela água e do empenho do pessoal, inclusive do controle de qualidade lá do Valdecir, que o zelo que eles têm com a qualidade da água. Eu nunca tive dúvida disso. Eu tenho certeza que a contaminação está sendo feita na rede, que é uma rede antiga, e a gente já falou disso também. Ponto. Segunda coisa, o 7º filtro da estação de tratamento de água parece que tem gaiato chovendo na cidade aí. Nós até comentamos esses dias aí que tem gente nova reaparecendo na cidade, e surgiu até com a informação de um filtro monstro. Na verdade, o filtro monstro é o 7º filtro do mesmo tamanho dos outros, que é o mesmo tamanho dos outros, né? Vai ser instalado ali, já falamos também na Folha de Calvário. É o mesmo tamanho, o processo é o mesmo, pelo menos. Tudo bem, é isso, o processo é o mesmo. Vai ser fechado um trecho da rua ali, Euclides da Cunha, para a instalação desse filtro, e eu reafirmo, para que também ninguém queira ser o pai da criança nessa altura do campeonato. Esse filtro foi um trabalho da equipe da SEMAR no ano passado, quando o governo federal lançou um edital de adesão de novos projetos voluntários para todas as prefeituras do país. Nós, como Prefeitura de Descalvado, e eu falo nós porque na época eu estava lá, reuni todas as secretarias para que cada uma apresentasse 2 ou 3 projetos a pedido do então prefeito Becão, e o projeto da SEMAR foi o único que nós conseguimos viabilizar dentro do novo PAC. Então foi um trabalho muito bem feito da SEMAR no ano passado. O convênio foi assinado no ano passado, só que infelizmente mudou o ano, mudou a gestão, e agora a nova gestão tem que dar sequência no que já estava sendo feito. Eu acho que até a sequência foi dada, estamos aguardando a federal dar o ok. Que bom, então estão sendo assim, é um projeto que está sendo construído a 4 mãos. Só não venham dizer que o problema era lá atrás e ninguém fez nada. Não, tá aí, a prova está documental de que o projeto nasceu antes de toda essa celeuma. Sabe qual foi, conversando com o Valdecir, a grande preocupação, né, Marinho? A gente tem que identificar no trajeto onde está esse problema. Exato. E você já pensou o tamanho disso? É enorme. O tamanho da rede da cidade? É enorme, a rede antiga. Até nós comentamos, senhor, isso é uma coisa inviável de se fazer agora, porque a troca dessa tubulação, que é de amianto, em muitos lugares, 10 polegadas, tubulação nova, cara, você destrói a cidade, Maninho. E aqui a gente tem que fazer jus ao ex-prefeito, saudoso ex-prefeito Lito, que foi muito condenado na época que ele foi prefeito, de ter tido a coragem de rasgar boa parte do centro da cidade para trocar muitas adutoras. O Lito, como biomédico que era, sabedor da qualidade, da importância da qualidade da água, teve coragem, foi muito criticado, e hoje, né, infelizmente pouca gente se lembra, mas está aí o resultado dele, de um trabalho que, se não tivesse feito lá atrás, a situação poderia ser até pior hoje. Maninho, eu fiz um comentário com o Valdecir. A preocupação, lógico que nós vimos outros laudos da qualidade, e chegando essa água turva nas residências é um problema, é nítido, não tem como negar. Você pode negar os laudos de boa qualidade em questões de microbiana, né, coliformes fecais, etc., mas a sujeira da água ela é nítida. Preocupação que eu falei, Valdecir, você já pensou em instalar o 7º filtro e isso persistir em algumas casas da cidade? É um risco? É um risco. Por quê? Porque a gente não sabe onde é que está esse problema na questão da distribuição. Mas vamos aguardar, eu acho que vai dar tudo certo. Eles estão empenhados muito nisso. Tenho certeza. Muito empenhados. Tenho certeza. Eu acho que é para resolver. Mas não pode ficar do jeito que está.
alguma coisa tem que ser feita. Vamos aguardar, vamos ver que a Caixa também avalie logo essa documentação aí para liberar essa obra nova aí. Beleza. É isso. Na ausência do Valdecir, tentei fazer aqui explicações do que eu comentei com ele, mas até visitei lá, percorri, dei uma olhada nos filtros todos, Maninho, tá tudo ok caminhando. Lá. Na ETA tá tudo ok. Sim. É isso. Bom, Du, vamos dando agora de saneamento básico para a saúde. Que um reflete na outra? Um reflete na outra, exatamente. Eu vi uma publicação, acho que algum órgão de imprensa da região essa semana, falando sobre o incremento aí na destinação de recursos do governo do estado para a área da saúde para os municípios aqui da região central. Isso inclui Descalvado. Então você tem algumas informações aí que seria legal a gente passar. Levantamos, né, nessa informação. Foi até uma divulgação da própria Secretaria da Saúde lá, né, que fez um evento. Eu cheguei a ver alguma postagem do deputado Itamar dizendo sobre isso. Mas então quero ler aqui parte da matéria, Marinho, se você me permitir aqui, ó, os recursos para a saúde, ó. Esses recursos liberados, depois eu falo um pouquinho aqui especificamente de Descalvado. Esses recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimento em atenção primária do Sistema Único de Saúde nas redes municipais. Os recursos da área de saúde serão repassados diretamente aos fundos municipais para custeio e investimento nos serviços municipais, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento à população. Nada mais do que a gente vem falando e as reclamações da população nisso. Exatamente. O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais, indicações governamentais, além de emendas impositivas da LESP. Lendo aqui, Marinho, vamos dar uma olhada, e aí ele fala assim que Descalvado vai ser contemplado com 2.175.000. Aí dando uma olhada naquela questão das emendas, eu já observei aqui as emendas já pagas dos deputados estaduais apenas. Já paga significa que o dinheiro está na conta da prefeitura? Está na conta da prefeitura para isso. Então eu quero repetir aqui as emendas pagas dos vereadores e os valores. Os deputados, não os vereadores. Dos deputados, cujos vereadores têm acesso. Isso. Então nós tivemos aqui, ó, Rafa Zimbaldi, só vou falar de saúde, hein? Tá. 300.000 do Rafa Zimbaldi do Cidadania, que é para custeio, 200.000 do Carlão Pignatari do PSDB para custeio, 150.000 do Itamar Borges do MDB para custeio, 200.000 do Caio França do PSB para custeio, 150.000 do deputado Carlos César do PL para investimentos na saúde, 100.000 do deputado Marcelo Aguiar do Podemos para aquisição de equipamentos para a saúde, 300.000 do deputado Rafael Silva do PSD para custeio. Então a gente somando aqui, Marinho, dessas emendas pagas já desses deputados, nós estamos somando aqui 1.400.000. Já pagas. Já pagas. Quer dizer, é um recurso que está no caixa da prefeitura para ser aplicado em saúde e, quiçá, melhore as questões das reclamações recorrentes que a gente tem, principalmente de atendimento no pronto-socorro, que tem atormentado a população. Como se o déficit orçamentário era um gargalo, pelo menos para a saúde, alívio, parece, né? Uma luz no fim do túnel. Um alívio. E a gente vê a preocupação do pessoal, tanto dos vereadores, até quero fazer uma pequena observação aqui, que mais de um vereador citou a questão de destinar a emenda impositiva deles para a contratação do terceiro médico lá. Eu acho que não pode isso, né? Para fazer o pagamento de salário, não de emenda impositiva e tal. Eu já vi até no corte que o Luizinho propôs esse ano, retornando lá, já tinha corte disso da legislatura passada, mas alguém continua falando sobre isso lá, eu não sei se pode ou não. Então precisa olhar antes de lembrando que tanto indicar esse valor, né? Lembrando que tanto para o deputado quanto para os vereadores, né, das suas emendas impositivas, 50% tem que ser destinadas para a saúde. Sim. Né? E então é uma ajuda importante. Quando fala custeio, eu não sei se destinada para custeio dos parlamentares, ok. Aqui dos vereadores eu acho que não pode entrar em questão de folha, né? Exato, exato. Folha de pagamento não pode, exatamente. Mas de qualquer maneira é um valor adicional aí para a saúde que pode ajudar bastante na solução do que a gente vem enfrentando em Descalvado. Com certeza. Vamos torcer para que isso caminhe. É isso aí. Eu só queria dar um puxão de orelha, Du, como sempre eu faço. Chega lá. Todo
todo mundo sabe que eu trabalhei na parte de assessoria de comunicação da prefeitura também, e uma das coisas que a gente priorizava era dar transparência e publicidade quando chegava recursos dos deputados, né? Porque teve o trabalho de algum vereador, do prefeito, do vice-prefeito, de alguém da base, de algum secretário, que vai lá, pô, deputado, manda um dinheirinho para Descalvado lá, estamos precisando lá. E quando o cara manda, quando o deputado manda, nada mais justo do que a gente falar, pô, ó, tá aqui o deputado mandou X aí para o município. Então, eu acho, né? Eu acho que está faltando um pouquinho mais de empenho aí da publicidade do executivo, até em forma de agradecer esses parlamentares que estão prestigiando a nossa cidade. Então fica aí um recadinho pro pessoal aí, dá um pouco mais de atenção. Aqui no Voz da Cidade nós estamos fazendo a nossa parte. Eu estou acompanhando porque até para bater naquilo que nós falamos, né? A gente tem que saber os vereadores que estão andando junto com os deputados que estão andando junto com o Descalvado aqui, porque o ano que vem tem eleição e aparece marinheiro de qualquer lugar, né? Eu gosto muito de olhar aqui e deixar esses nomes, como eu citei agora, na cabeça da população para poder ajudar a gente. É isso aí. Então tá bom, Du, vamos falar um pouco da sessão da Câmara, que parece ter sido uma sessão mais tranquila. Sim. E pelo menos o que mereceu destaque aqui, pelo que eu vi, foi uma fala do Joe. Uma fala do Joe. Vamos colocar um pedaço da fala dele pra gente ver e a gente comenta? Vamos lá. A gente tem escola caindo aos pedaços, né? Tem escola aí que foi construída há 6 anos e está em péssimas condições. Então, acho que daqui para frente, a gente, ao invés de só criticar, a gente tem que fiscalizar essas empresas que vêm fazendo que ganham essas licitações aí e faz um serviço mal feito. Eu estive na escola lá na creche da Vila Albertina. A creche não tem 8 anos, já tem piso caindo, já tem infiltração para todo lado. E como que a gente vai falar que é culpa de quem está entrando agora ou de quem deixou? Tem que ter alguém para fiscalizar isso aí. Então, eu até peço para o Poder Executivo, quando uma empresa ela ganha uma licitação, que a gente coloque alguém para fiscalizar isso daí. Porque não é possível que um prédio com 7 anos de uso já esteja caindo aos pedaços assim. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, fiscalizar, mas também a gente tem que ter um pouco mais de coerência, porque tem muito serviço mal feito aí, e a gente não pode responsabilizar só uma pessoa pelas coisas que vem acontecendo. Beleza, ó, Du, eu queria falar que eu dou parabéns pro Joe, viu, pelo esse comentário. Eu concordo plenamente, porque assim, recurso público ele tem que ser muito bem aplicado. E muito bem aplicado de que forma? Com um bom atendimento à saúde, com uma boa qualidade na educação e com um bom emprego também quando a gente contrata uma obra, uma construtora para fazer, né, determinada obra. O Joe citou especificamente o caso, acho que de uma creche do Jardim Albertina, que segundo ele faz pouco tempo, aí 8, 7 anos aí que foi feita a reforma ou construção, eu não sei, ele não falou especificamente de qual unidade, mas deve ter sido uma reforma, não me lembro de uma construção nova, né? Nova, não me lembro. A não ser uma no Milênio lá, que eu acho que foi entregue no final de 2016, pode ser que seja essa. Enfim, ele não citou qual é a unidade, mas ele tem razão em dizer que é preciso fiscalizar esse tipo de obra. Então, por exemplo, fez a licitação, a empresa X ganhou, vai lá e executa a obra. Se nós não fizermos uma fiscalização efetiva, é empregado material de péssima qualidade, mão de obra de péssima qualidade, porque o empresário, o empreiteiro, principalmente quando ele é de fora, ele não tem vínculo nenhum com o município. Ele quer vir fazer a obra e vazar daqui rapidinho para ir para outra prefeitura construir outra obra e ganhar dinheiro. Então, realmente, o Joe tem razão. Não adianta culpar, nesse caso específico, se essa creche que ele quis citar aí, não adianta culpar agora o Luizinho, que é prefeito, porque ele não tem culpa nenhuma. Ele tem que agora arrumar, sobrou para ele arrumar, tem que empregar recurso público. Mas eu acho que a gente tem que pensar melhor em como fiscalizar isso, porque a gente vai terceirizar uma fiscalização, com o que eu tenho ouvido para os cantos da cidade. Será que isso é a solução, Lu? Então, eu tenho 2 pensamentos quanto a isso. Às vezes não é só a fiscalização. A lei de licitação também amarra naquela questão do menor preço. Exato. Ponto inicial é isso. E quando você vem no menor preço, às vezes a qualidade não é lá essas coisas e você fica um pouco refém. E aí isso se agrava com a falta de fiscalização. Sem dúvida nenhuma. Concordo. E até eu queria lembrar que hoje
lembrando hoje aqui de um post que eu vi do deputado Arnaldo Jardim, que terça-feira teve uma sessão de votação de vetos presidenciais no Congresso. Um dos vetos que estavam andando lá, eles estavam propondo, é que a lei de licitação não fique mais atrelada só na questão do menor preço, que envolva também a questão de qualidade e dê uma flexibilidade do gestor para contratar preço e qualidade, não só preço, porque acaba acontecendo isso é histórico também, no Brasil inteiro, não é aqui, não é em lugar nenhum. Importante deixar claro isso. E nós vimos aí que foi lido, inclusive, na Câmara essa semana, as questões de contratação de empresas para fazer fiscalização em projetos de fiscalização, auditorias em obras, uma específica lá para as obras que vão ter no Jardim do Lago, que é aquele recurso do FIT, e mais uma outra de projeto para acompanhamento, acho que é de projetos luminotécnicos. Então, você vê, qual é a outra preocupação que eu tenho? A outra preocupação que eu tenho é que, quando você vai contratar para isso, quer dizer que eu não tenho gente capacitada dentro da prefeitura. E a gente precisa começar a pensar em capacitação, Maninho, porque não dá. Isso já tinha que estar embutido no salário e na remuneração do servidor, porque nós estamos contratando terceiros. O que é isso? É custo adicional. É custo adicional no orçamento. Então a gente precisa também pensar, da mesma maneira, põe qualidade terceirizando, mas numa preparação e capacitação do pessoal interno. Porque ficou claro no que eu li lá que nós não temos capacidade para fazer isso. E aí como é que a gente vai garantir que a fiscalização terceirizada foi a contento com o que o poder público buscava? De qualquer maneira, nós vamos ter que fiscalizar a fiscalizadora. Isso. Então, eu acho que tem que dar uma... A fiscalização da prefeitura nunca vai se encerrar, mesmo terceirizando a fiscalização da obra, alguém vai ter que fiscalizar o fiscalizador lá que terceirizar. Por isso que eu sempre comento em capacitação. A gente precisa resolver esse problema para ter capacitação, gente capacitada internamente para desempenhar essas funções, Marinho. Mas, enfim, o Joe citou esse assunto, que é preocupante, que você não gastou lá atrás de fiscalização, vai gastar agora numa reforma para remodelar aquilo que era para estar bom. Exato, é o tal do barato sai caro. Enfim, é uma ciranda que é difícil de sair. Mas o Joe, também gostei da pontuação dele nessa questão, e vamos ver como é que deriva isso aí nas próximas obras, né? É isso aí. Eu acho que de destaque da Câmara seria o mais essa. Sim, voltou os assuntos da diperona, da água, do atendimento médico. Isso vem se repetindo. Eu acho que isso ainda vai permear várias sessões. Vai se esgotar, né? Daqui a pouco você se esgota, né? Só. Eu só queria finalizar, Marinho. É só para finalizar o assunto mesmo. Da mesma forma que nós tivemos lá aquela discussão do Jacaúna e passou, eu falei assim, é a última vez que nós vamos falar disso aqui. Lembro disso. Só para finalizar esse assunto de pirona, que também ficou a semana inteira pipocando para lá e para cá. E aí algumas coisas me chamou a atenção. A seguinte maneira, já a munícipe lá que fez a comunicação de que ela não recebeu de pirona e tal, algumas pessoas concordando, outras discordando, mas que até questões do prontuário eletrônico dela veio à baila, a vereadora acessando, mostrou na Câmara. Isso fere, inclusive, LGPD, viu, Du? Eu nem sei o que fere, mas o que me chama a atenção nessa questão é que me parece que ela tinha uma receita de dipirona, foi atendida por uma médica, ou um médico, não sei. Quer dizer, todo mundo teve acesso ao prontuário eletrônico, mas menos o médico, que parece que o médico não sabia que ela já tinha pego de pirona, receitou de novo. Então eu não sei se o prontuário eletrônico é só para entrega de medicamento, é para o médico olhar também, se todo mundo tem acesso a esse prontuário eletrônico para poder pegar dados e sair falando por aí, fiquei em dúvida. De qualquer maneira, eu quero dizer que a situação me pareceu mais falha de comunicação do que outra coisa. Porque de pirona, o vizinho mostrou que está cheio de pirona lá. A munícipe entregou a receita e foi embora sem dipirona, porque já tinha pego há uns dias atrás. Mas a médica também não sabia que ela tinha pego uns dias atrás, prescreveu de novo. Então também não acessou o prontuário eletrônico. Então ficou um balaio de gato. E eu fui também, questionei ali, que foi quem que fez aquela postagem. Eu falei, Eli, mas quando você foi pegar seu remédio, devolver a receita, alguém te falou alguma coisa que você tinha pego de pirona uns dias atrás? Eu falei, não, só me devolveram a receita e não entregaram esse remédio. Eu vim embora com os remédios que me entregaram, que eram mais uns 2 remédios que ela tinha lá. Então, atendente, não sei se foi isso que aconteceu, não sei qual é o procedimento na farmácia, eu nunca fui lá para ser atendido, mas não entreguei esse remédio. Olha,
senhora, a senhora pegou esse remédio aqui há 3, 4 dias atrás, por isso eu não posso entregar esse para você, tá tudo certo aqui, mas depois você volta outro dia. Mas parece que não teve nem essa conversa lá. Então, sabe o que é atendimento? É o contato com o público. Acho que nós estamos numa época de muita rede social e pouco cara a cara. As pessoas estão se desacostumando a ter o trato pessoal com as pessoas. E no meio desse balaio de gato todo, como você disse, aí o cara quer politizar o assunto. Eu ouvi uma frase que eu espero que ela não tenha acontecido. Aliás, eu acredito que ela não tenha acontecido. Mas se aconteceu, entristece demais. Acho que não só a mim, não só a você, não só os envolvidos, mas entristece toda a população. Uma frase que foi dita assim dentro da prefeitura: agora é guerra. Pelo amor de Deus. Eu acho que se tiver descambando para esse lado, Não, se agora é guerra, quem falou já perdeu para mim. Espero que não, Eu também espero que não. Eu só espero que a gente normalize e encerre esse assunto, até porque a dipirona tomou um tamanho que acabou camuflando a falta dos outros medicamentos que todo mundo vem relatando, mas que ninguém citou. Então vamos deixar o dipirona, tá tudo ok. Vamos ver se tem diabetes, vamos ver se tem todos aqueles outros, que eu sei que tem gente, diabetes eu sei que tem gente procurando, e a gente acompanhou bastante tempo. Então, vamos normalizar essa situação, vamos esquecer essa situação, que a falta de informação, a desinformação é prejudicial para todo mundo, mas que deixa aqui um alerta, que o prontuário eletrônico, acho que o médico devia acessar também para prescrever novos medicamentos ou de novo o mesmo medicamento. E eu acho que a vereadora... Não estou criticando a médica não, porque se ela prescreveu, depois eu fiquei sabendo, então, essa pessoa não toma uma dipirona por dia, ela toma muito mais por causa dos problemas que ela tem. Então também não sei quantos por dia ela toma, de quanto dia ela tem que buscar. Então precisa ter cuidado com essas coisas, né? Sim, eu acho que um vereador ou uma vereadora ter acesso a prontuário e sair divulgando informações que são de cunho paciente e médico, são restritas ao paciente e médico, também... Sim, fica o alerta, mas é bom encerrar. Vamos atrás de outros. E falando em encerrar, acho que a gente podia encerrar o nosso programa hoje, um programinha um pouquinho mais curto, mas também recheado de informações. Em homenagem ao feriado. Em homenagem ao feriado. Lembrando do nosso telefone de contato: 19-999-18-0809. Qualquer sugestão, reclamação, assinaturas do Folha de Descalvado para você receber na sua residência. É isso aí. O Jornal Folha, então, também sendo entregue hoje, dia 20 de junho, aí por toda a cidade. Garanta lá o seu exemplar. Receba a informação com credibilidade e imparcialidade. Isso aí. E eu queria mandar um abraço para todo mundo, nossos ouvintes da Rádio Estilo FM, também os nossos internautas aí que nos acompanham e nos seguem. E você, Edu, vou passar a bola para você, mas você me devolve, porque eu quero terminar hoje com uma reflexão. Tá bom. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, as pessoas que nos acompanham. Estamos aqui toda sexta-feira, aguardando o contato de vocês. Novidades aí para o próximo mês, tanto no podcast quanto no jornal. A gente divulga oportunamente. Um abraço, bom fim de semana a todos. É isso aí. Então, eu vou terminar aqui lendo e o pessoal vai acompanhar aí da internet também na tela. Não é necessário mostrar grandeza aos cegos, nem escancarar a verdade aos surdos. Apenas não minta para aqueles que te escutam e nem decepcione os olhos daqueles que te admiram. Muito bem. Valeu, gente. Até a próxima. 105.9, vamos nos conectar. Em cada programa, a verdade é o nosso lar. Estilo FM, aqui é o nosso lugar. E quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos.